My Dragon System, capítulo 326, Topo da Torre. Depois de mudar sua forma e se revelar aos outros, parecia que Van estava começando a acordar, e era na hora perfeita. Ray o colocou no chão e permitiu que ele abrisse os olhos lentamente. O que aconteceu? Ele disse ao sentir uma dor forte na cabeça. Embora o feitiço não fosse prejudicial, ainda não era natural fazer alguém adormecer no local e cair no chão. Haveria pequenos efeitos colaterais em tudo isso. Mas quando os olhos de Van finalmente abriram, a primeira pessoa que ele fixou os olhos foi Ray. Isso é um sonho, ele pensou. Ultimamente, Van começou a pensar cada vez mais na ação do líder do Asas Carmesim. Parecia que não apenas o líder era corajoso, mas todo o grupo. Por anos, todos os outros reinos foram vítimas da intimidação do Império. Mas o Asas Carmesim pareciam que não estavam aceitando nada disso. E suas ações giravam em torno de uma pessoa. Eu quero ser como você, Van disse em uma voz suave. Mas então o som de uma risada foi ouvido vindo das duas mulheres na sala. Quando ele se virou para dar uma olhada, ele percebeu que Mia e Bliss estavam lá. Van, eu não sabia que você curtia esses tipos de coisas, Bliss disse sorrindo. Rapidamente, o rosto de Van começou a ficar vermelho brilhante. Ele começou a tocar todo o seu corpo, percebendo que isso não era um sonho. Você, o que está fazendo aqui em Holland e com elas? O que está acontecendo? Van disse em pânico. A única maneira de subir a torre era subindo a longa escada em espiral até o topo, que levaria a cada andar. O ser divino estava localizado no topo. Enquanto o grupo subia a longa escada, Ray começou a explicar sua história. Ele voltou ao início sobre como o ser divino que foi descoberto em Avrion. Como ele havia recebido a tarefa de localizar todas as 3 partes do ser divino, e Holland era a peça final do quebra-cabeça para ele. Os Asas Carmesim não estavam em uma missão para derrotar a sombra como todos pensavam, mas eles estavam apenas em uma missão para o ser divino. Mas enquanto isso acontecia, a sombra ficava constantemente topando no seu caminho. Mas nem mesmo os Asas Carmesim sabiam o verdadeiro objetivo do Asas Carmesim, pois tudo o que Ray estava tentando fazer era recuperar seu corpo e obter respostas sobre o que havia acontecido com ele. Então por que me trouxe? Van disse. Eu não sei porquê, mas o ser divino tinha dito que, para que possamos derrotar a sombra, eu precisaria de sua ajuda, e é por isso que trouxe você comigo aqui hoje, Ray respondeu. Você acha que tem algo a ver com a sombra estar atrás de Van? Bliss perguntou. Só posso dizer que sei tanto quanto você, mas o ser divino prefere me responder em enigmas ou fragmentos. Talvez com medo de que se eu soubesse toda a verdade, eu não faria o que a ela mandou. Por que ela pensaria isso? Disse Bliss. Claro, se ela pode se livrar da sombra, você faria qualquer coisa para ajudar. Quando Bliss disse essas palavras, Ray não respondeu nada. Foi então que ela percebeu que Ray talvez não estivesse fazendo tudo isso por escolha própria. Por que me deixou seguir você? Ela perguntou. A visão não mostrou apenas Van, mas também tinha mostrado uma mulher de cabelos escuros que empunhava um cajado mágico. Na época, a visão estava bem embaçada, mas agora ele tinha certeza disso. Bliss era a outra pessoa na visão. Também não poderia ser uma coincidência, ela se parecia tanto com a bruxa. Só um palpite de que você pode ajudar, respondeu Ray. Agora mesmo, enquanto subiam as escadas, Van tinha uma expressão séria no rosto. Ray, acho que devo chamar você assim agora, certo? É isso, não é? Van disse. Você está planejando ir embora depois de ver o ser divino. Você não tem mais razão para ficar, e você é claramente mais poderoso do que qualquer um de nós aqui. Você não tem nada a aprender com a academia. Bem, o que eu acho que quero dizer é que, eu quero que você me leve com você. Por favor, permita que eu me junte ao Asas Carmesim. Ray olhou para Van e ficou surpreso ao ver o quanto ele havia mudado. Quando o conheceu, ele era um menino tímido e calado. E ainda é. Ele não falou muito, mas agora, quando ele pediu para se juntar ao Asas Carmesim, o som de sua voz não estava trêmulo, e ele não hesitou. Van, você mudou. Seria um prazer ter você se juntando ao Asas Carmesim, mas eu não desejo fazer outro inimigo tão cedo. Você deve primeiro falar com sua mãe antes de partir. Como você sabe, estamos em guerra com os Império,
E se o príncipe de outro reino se unisse, temo que isso causaria um mal-entendido. Príncipe! Bliss gritou. Van, você é um príncipe e o príncipe do reino Aluri? Por que você não disse nada? Ninguém teria sequer tocado em você na academia. Isso teria mudado alguma coisa? Van respondeu. Se os outros soubessem quem eu sou e me tratassem de maneira diferente de antes. Você não trata as pessoas de maneira diferentes, dependendo de quem elas sejam? Minha vida inteira foi enfeitada de açúcar. Mas quando eu era mais jovem, os guardas sempre falavam pelas minhas costas. Por causa das minhas habilidades, muitas pessoas morreram quando eu era criança. Eles ainda não haviam descoberto o que estava acontecendo, mas só podiam presumir que eu estava amaldiçoado. No entanto, quando Amy veio, que tudo começou a mudar. Quando Ray ouviu esse nome, sentiu uma dor no peito. Ele também sabia o que Van estava passando porque era o mesmo para ele. Na aldeia, todos o rejeitaram assim que o viam por causa da cor de seu cabelo, mas Amy foi a primeira a não fazer isso. A segunda pessoa era seu irmão Gary. Ele foi a única pessoa que viu as escamas estranhas e outras coisas em seu braço. Mesmo assim, ele não o tratou de forma diferente e também não contou a ninguém sobre isso. Eu te prometo, Gary, vou tirar você das garras da sombra, ele pensou. Finalmente, eles chegaram ao último andar da torre. Antes que pudessem entrar, havia uma grande porta de aço bloqueando sua entrada e uma fechadura circular na frente. Temo que isso seja o mais longe que eu possa levar você, disse Mia. Não sei o código dessa porta e só Beth sabe qual é. É por isso que a segurança dentro da torre não é tão alta. Porque sem saber a combinação, não há chance de passar por essa porta. Então a viagem toda foi para nada, Bliss gritou. Fiz o que Lenny pediu. Levar você ao lugar onde o ser divino estava localizado. Não há mais nada que eu possa fazer, Mia retrucou. Não se preocupe, eu posso nos levar para dentro. Ray então colocou a mão na porta e a mensagem do sistema apareceu. Você gostaria de destrancar a porta? Sim,